certo? Português, isso mesmo. Vamos trabalhar português, páginas 193 e 194, tá certo? Nós hoje vamos começar a nossa aula, vamos falar sobre as palavras com SC e SC cedilha. Vamos ver estas palavras, elas podem ser dígrafo, né? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar palavras com SC e S cedilha e também vamos ver que essas palavras, né, escritas com SC e SC cedilha, elas podem ser dígrafo. Então, vamos revisar o que é dígrafo. Vocês ainda lembram o que é dígrafo? Não? Então, vamos lá. O que é dígrafo? Dígrafo é o grupamento de duas letras com apenas um fonema. Que é isso? Um fonema, um único som. Então, dígrafos é o grupamento de duas letras com apenas um fonema, apenas com um único som. Vamos lá. Exemplos. Usamos o SC cedilha ao escrevermos palavras derivadas dos verbos que apresentam dígrafos com SC. Então, derivadas são palavras que derivam, palavras que surgiram através de um original, como pedreiro, que veio da palavra original pedra, pedreiro, pedra, pedraria, tá? Então, palavras derivadas. Então, usamos o SC cedilha ao escrevermos palavras derivadas dos verbos que apresentam os dígrafos SC. Vamos lá. Regras de uso do SC cedilha. Como existe regra, tudo na vida existe regra. Então, vamos ver qual é a regra que eu devo seguir para usar o SC cedilha. Nos verbos crescer, descer e nascer. Então, quando eu vou escrever as palavras derivadas do verbo crescer, é cresço, ou cresça, cresço, né? Cresças, ou cresça, cresçamos e cresçam. Então, o verbo é crescer, ele é escrito com C, S, C. Então, ele é, quando eu vou escrever a palavra derivada dela, eu escrevo cresço, cresça, cresça, cresçamos e cresçam. Tá ok? Ó, palavras derivadas do verbo descer, SC. Então, quando eu vou falar o verbo e as palavras derivadas, eu escrevo com SC cedilha. Desço ou desça. Desçamos, desçais e desçam. Palavra, o verbo SC. Quando eu vou derivar, eu desço com SC cedilha. Desçamos, desçais e desçam com SC cedilha. O verbo nascer é SC, mas quando eu vou conjugar, a palavra derivada é nasço, nasça, nasçamos e nasçam. Tá certo? Presta atenção. A regra também, gente. Por quê? No CE, eu não uso C cedilha. Não é isso? Eu não uso C cedilha. Eu só uso C cedilha no SA, no SO e SU. No K, o CO e o CU. Tá bom? Então, eles não vão usar C cedilha também. Próxima regra. Regra do uso do SC. Usamos o S, o S, o SC na linguagem culta. Chamada de 01836434. Na linguagem culta. Exemplos: acréscimo, ascender, consciência, acenda, fascículo, miscigenação, plebiscito, 600, transcender, imprescindível e outras palavras também. Então, a regra para o uso do SC para uma linguagem culta: acréscimo, ascender, consciência, descender, fascículo, miscigenação, plebiscito, 600, transcender, imprescindível e
etc. E outras palavras. Então, no livro de vocês, na página 193, diz o seguinte: leia essas palavras: cresça, descer, fascinação, disciplinado, nasça, piscina, crescimento, adolescente, crescer, consciência, fascículo, conscientização. As palavras escritas com SC ou ISC cedilha podem apresentar alguma confusão na escrita. Ai meu Deus, é com C cedilha, é com S? Como é que eu faço? Porque quando apresentam um único som, sua pronúncia são idênticas. Então, ela é um único som, então ela é um dígrafo. Geralmente utilizamos SC cedilha na conjunção de alguns verbos, como nasço, cresço e desço. Utilizamos o SC diante das vogais E e I, porque ele não vai ser necessário o uso do cedilha, não se usa cedilha. Como nas palavras nascimento, fascículo, 600 e outras palavras também. Assim, é preciso conhecer bem as palavras para evitar confusão na escrita. Então, para conhecermos bem as palavras, precisamos fazer o quê? Ler bastante. Para conhecer o significado, a escrita das palavras, precisamos ler. Teve dúvida? Lê o dicionário que você vai ver a escrita correta das palavras. Então, na tarefa, o que vocês vão fazer? Diz aí: completa as palavras com SC ou SC cedilha. Víscera, consciente, descida, cresçamos, desça, nasço, nascido, acrescentar, floresça, cresço, florescimento, nasça, oscilar, descer, ressuscitou. Gente, nessa regra aí, para vocês não errarem, você vai botar aquela coisa na cabeça. Se antes tiver, depois para usar, for um E ou um I, eu não vou usar o C cedilha, o SC cedilha. Se tiver a letra depois, a vogal que depois vier, for E ou I, eu não vou usar o SC cedilha, eu vou usar o SC. Mas a vogal que vier para completar, for A, O ou U, eu uso o SC cedilha. Fica a dica. Segundo quesito: ordene as sílabas formando as palavras. Sinapis, piscina. Então, men, si, nas, to. Sa, 10. Mo, si, cres, a. Sa, cres. Cres, men, to, si. So, res, flor. Então, basta vocês organizarem e ver se tem sentido a palavra, tá? Organiza e escreve ela, capricho na letra. Terceiro e último quesito: leia o texto e circule as palavras com SC e SC cedilha. A minha infância foi incrível. Tantas lembranças maravilhosas me fazem hoje criar oportunidade para os meus filhos aproveitarem bem a sua infância. Banho de piscina à vontade, sorvete e doces equilibradamente liberados. A infância feliz garante uma vida adulta feliz. Para que a criança cresça, precisa ser cercada de afeto e carinho. E, é claro, de coisas de criança. Tá bom? Então, seja uma criança, né? Aproveitem esse tempo, essa época que vocês podem brincar, correr, se divertir. Não é que a vida de adulto seja fácil, difícil, mas é muito bom ser criança, tá? Gente, meus amores, caso vocês tenham dúvidas, deixa lá o seu questionamento, que tia tá olhando todos os dias e respondendo, tá bom? E não esqueçam de marcar a presença de vocês, escrever lá presente. E senti falta de alguns alunos ontem na aula online.
gostaria. Eu já fiquei feliz ontem, vou ficar muito mais quando aparecerem todos, tá bom? E se cuidem, ainda usem a máscara, tá? Não saiam de casa sem usar máscara. E dica importante, só use um álcool em gel na supervisão do papai, da mamãe, de um adulto. E só use esse álcool em gel quando você estiver na rua, quando não tiver algum outro lugar que tenha água e sabão. Dentro de casa, evite usar, tá bom? Água e sabão tira toda a sujeirinha da mão. Viu que rimou? Água e sabão tira toda a sujeirinha da mão. Então, e não usem perto de fogo, tá? Porque ele é um produto inflamável que pega fogo. Então, se cuidem, tá? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!